Ah, o Nobel de Literatura. Mundialmente famoso por fazer escolhas que são sempre certeiras e evitar opções que são seguras e populares. Não é à toa que um dos maiores escritores africanos e mundiais ainda não recebeu o prêmio. Afinal, seria muito óbvio que Ngugi wa Thiong'o fosse laureado, dando espaço para que autores que não são tão famosos e não tão conhecidos pelo público sejam presenteados com esse prêmio de tanto prestígio. Ngugi sempre preocupado em dar uma voz própria não só para o seu país, o Quênia, mas para o seu continente como um todo, faz aqui, em Um Grão de Trigo, um relato bem intenso e singular sobre um dos períodos mais turbulentos da história do seu país. A ação ela se passa nesse período de emergência em que ocorre logo após a independência do Quênia, contextualizando esses conflitos, as inseguranças e dúvidas daquela época em seus personagens principais. O livro ele vai narrar algumas histórias que acontecem em paralelo na cidade de Itabai e que acabam se mesclando em certo ponto, se encontrando e se emaranhando. Mas basicamente nós temos dois personagens centrais. Mugo, um ex-prisioneiro da Revolução, que volta depois de passar um tempo preso, e ele é escolhido para dar um grande discurso no dia em que vai ser celebrado a revolta que ocorreu do povo queniano contra os seus colonizadores. Pois durante todo o tempo de prisão que Mugo passou, ele passou de forma silenciosa e austera, aguentando a pena de forma estoica. Além disso, ele foi amigo de Kirika, um herói da Revolução que foi preso e enforcado publicamente. Um outro personagem é o carpinteiro Gicônio, também um ex-detento da Revolução, que quando ele volta para a vila se vê incapaz de conseguir consertar seu relacionamento com a sua esposa e se entrega totalmente ao seu ofício, e há uma existência de melancolia e dúvida. Além disso, tem outros dois personagens. Um deles tem mais ou menos o papel de antagonista nessa história, que é Karanja, um queniano que ao invés de participar da Revolução, preferiu trabalhar em favor de seus colonizadores e acaba sendo meio que considerado um pária entre o resto das pessoas da cidade de Itabai. E o último personagem mais ressaltado nessa história é Mumbi, a esposa de Gicônio, que se vê aflita por esse amor que é sufocado entre ela e o marido dela por coisas que acontecem nesse período em que ele está na prisão. E entre essas histórias e as consequências das ações tomadas por esses personagens é que a gente acaba tendo esse panorama muito vívido e humano dessa época do Quênia. Mas não imagina que ele é só um livro de história romantizado, muito pelo contrário, os personagens e suas motivações, elas transbordam de humanidade e reflexão. É um romance muito psicológico, principalmente do ponto de vista de Mugo, que é o retrato mais curioso que o Ngugi pinta aqui em Um Grão de Trigo. Quando ele volta para a cidade, ele é praticamente essa figura messiânica. A coragem dele e a frieza, enquanto ele aguentou seu tempo imprisionado, tornou ele praticamente um herói para as pessoas de Itabai. E é aí que mora a primeira grande dúvida do livro. Por que ele, que é tão assim celebrado, se vê em um grande conflito quando ele tem que dar esse discurso? Por que ele se nega a dar esse discurso? Da onde que vem essa resistência? Os outros personagens têm essa veia bem realista e naturalista. Eles ficariam extremamente em casa num livro de Zola, enquanto que Mugo se encaixaria perfeitamente em um dos romances de Dostoiévski. Sua introspecção e quietude reforça ainda mais essa visão do pensador que sofre em silêncio. Ele é a figura dessa incerteza do período pós-colonial e não romantiza a situação com otimismo barato. E é claro que essa motivação por trás da escolha dele é um dos principais motores que engrena essa obra. O Gicônio, por outro lado, faz o papel do homem comum nessa situação tão atribulada, vê que sua vida e as suas paixões se desfizeram durante todo esse processo, enquanto que Karanja simboliza o oportunismo no meio desse período tão conflitante. A pessoa que é individualista e procura se defender, acima de tudo, vivendo através desse código primal de preservação. E nesse mosaico, Ngugi nos dá essas vozes que são complexas, sem maniqueísmo. Nesse coro que celebra a independência do Quênia, as vozes desafinam
refletindo esse absurdo que é tentar explicar o que é bom ou mal, o que é certo e errado, em uma época que é tão complexa assim. É claro, né, que a independência é algo muito bom, mas ele não pinta como sendo esse conto de fadas, e se mostrando que é o início de talvez um novo período caótico. E nesse processo existem dilemas morais, existem traições individuais e coletivas, fardos e culpas que são impossíveis de serem ignorados. Isso tudo é descrito numa narração extremamente cativante que demonstra a urgência e o dano que esses tipos de escolhas causam na psique dos personagens. Nas mãos de um autor não tão capaz, esse livro poderia facilmente cair, né, naquele buraco de romantismo heróico com personagens exagerados, quase que mitológicos, ou um livro em que a recontagem de eventos não iria ilustrar a profundidade da época e daqueles que participaram dessa época. Aqui não, o conflito local se torna universal quando ele consegue traduzir esse conflito histórico para o âmbito psicológico também. É um livro que não glorifica, ao invés disso ele contextualiza os eventos humanos como a melancolia de Gicônio e nos vemos como participante dessas vidas. Essa mistura de romance psicológico com relato histórico e uma profunda individualidade naturalista torna Um Grão de Trigo uma leitura que recompensa cada uma das páginas escritas. E é nos pequenos eventos, nas rotinas desses personagens do dia a dia que as coisas realmente brilham nesse livro. Inclusive, um tema recorrente é a corrida que existe entre dois dos personagens, entre Caranja e Gicônio. É simbólico, é real, é muito humano. E as coisas que pra gente aparentemente são óbvias e são diretas, esse livro mostra que não, que existem coisas mais complexas por trás de tudo. Que mesmo que seja um período de grande vitória pro Quênia, nem sempre a gente consegue contar com heróis absolutos. A minha nota para esse livro é uma cadeira muito bem montada.